Boa tarde, boa noite ou bom dia, não sei que hora que você vai estar assistindo esse vídeo, mas eu quero trazer aqui para vocês uma mensagem, né, a respeito da depressão, da opressão, né, a respeito da situação que a gente tem visto, nos comentários principalmente, né, muita gente passando por esse problema de saúde que é praticamente mundial, né? Problema da depressão, pessoas que estão oprimidas, estão ainda passando por problemas difíceis na vida, né? Por causa dos acontecimentos, das coisas que têm acontecido em suas vidas. E não acontece só na tua, não. Na minha também acontece, na Belinda, na nossa família. Todos nós temos esses problemas. Porque nós precisamos aprender a passar por isso, né? Vocês vão ver as passagens bíblicas quando você quer. Eu prefiro que vocês leiam, né? Do que ficar falando aqui. Ainda leia os 4 evangelhos, se você puder. Se você disser que, mas eu não sei ler. Vai no YouTube, o YouTube tem lá a palavra de Deus, tem lá a Bíblia falada, né? Eu gosto muito de ouvir da palavra da Bíblia falada com Cid Moreira. Muito bom. E então, com respeito a esse assunto todo, eu fui buscar, pesquisar alguma coisa na internet a respeito do assunto, né? Então, os acontecimentos que pode causar a depressão, que pode estar, né, causando em você um problema muito sério, problema de saúde física e mental, porque tudo que é aquilo que a nossa mente recebe, ela vai se tornar uma hora um problema físico. E eu quero ler aqui uma pesquisa que eu fiz, né? Depois nós vamos ver como é que nós podemos resolver isso, né? Então aqui nós diz, qual é que são os acontecimentos marcantes na vida que pode provocar isso, né? Exemplo, divórcio, desemprego, perda de um ente querido, fim de um relacionamento amoroso, ou situações traumáticas são causas frequentes de depressão, mas as situações que oferecem o estresse prolongado, como discussões frequentes no trabalho ou em casa, pode levar à depressão, porque faz com que a pessoa desenvolva sentimentos de culpa, perda da confiança em si mesmo e nos outros, além de uma baixa autoestima frente a este tipo de situação. Então, você está vendo, né? Nós somos... não quero entrar em detalhes aqui, né? Porque eu não quero ofender ninguém, e quando a gente fala nesses assuntos, as pessoas se questionam, né? Querem saber disso ou daquilo. Então, como eu disse, a vida particular de cada um é a vida particular. Nós não temos que estar tentando descobrir, porque se nós não vamos ajudar, nós não conhecemos uma pessoa, por que nós vamos, né? Então, nós vemos aqui, por exemplo, do problema do divórcio. O divórcio tem causado um problema muito sério em certas famílias. Há pessoas que acham que se divorciando está resolvendo o problema. Eu não tenho visto dessa maneira e nem tenho visto isso acontecer. É muito raro quando acontece. Mas quando as pessoas se divorciam, saem um para lá, outro para cá, daí ficam os filhos no meio dos dois. Aí começa a dar problema daqui, problema dali. Eu não estou dizendo aqui que se a pessoa que se divorciar de casar com outro vai dar tudo errado. Não. Depende dos dois, né? Que vão de se juntar de novo, casar, eu não sei. Né? E eu não vou entrar no assunto aqui, porque na Bíblia fala muito a respeito do divórcio, e para mim entrar nesse assunto de divórcio,
tem que ser lido com tempo, tem que ser muito bem explicado e levaria muito tempo, né? E também é um assunto que vai mexer com a vida de muita gente, então eu penso que não vale a pena, a não ser que a pessoa peça um aconselhamento em privado, em particular. Agora, publicamente, não devemos tocar nesses assuntos assim. Também um outro problema, né, que provoca muito o estresse, provoca opressão, depressão, é o desemprego. Por quê? Porque as pessoas estão trabalhando, estão fazendo planos para o futuro e tudo, né? Compram um carro, compram uma casa, compram mobília, compram tudo. E hoje as facilidades para compra é muito fácil, porque as empresas que vendem fazem uma maneira que todo mundo possa comprar. Para pagar por mês, pagar 1 ano, 2 anos, um carro para pagar em 5, 6, 7 anos. Então, a pessoa está empregada, está indo bem, de repente ela perde o emprego. E agora ela vai deixar de ter o dinheiro para pagar as dívidas que fez. Aí entra em desespero. Aí nisso entra problema, começa a ter problema entre marido, esposa, na família por causa das dívidas. E muitas vezes, né, acontece até da separação por causa disso, né? Porque a mulher não quer o marido desempregado, ou o marido não quer trabalhar sozinho e que a mulher precisa também arrumar emprego para ajudar nas despesas e assim vai. Então isso começa a criar um problema muito sério. Tem pessoas que não dormem direito, tem pessoas que começam a passar mal, porque eles ficam pensando muito no que vai ter que pagar no mês que vem e não tem dinheiro, não tem emprego, não consegue o emprego. O exemplo disso foi essa epidemia, né, que veio por 2 anos, destruiu muitas famílias, muitos empregos, né, foram perdidos e relacionamento dentro de casa também, por causa de estarem todos juntos dentro de casa, foi um problema sério. Então, nós precisamos de ver a raiz da depressão, a raiz desse problema que eu estou sentindo, ou que você está sentindo. Eu não sei se ir num médico explicar e tudo, principalmente se for num psicólogo, é certeza que logo vem a receita de medicamento depressivo. E para quem sabe, os comprimidos, os medicamentos para depressão não fazem nada bem para a saúde do corpo. A pessoa pode tentar resolver uma coisinha, um problema da depressão, por causa do efeito dos medicamentos. Mas esse medicamento tem um efeito colateral mais agressivo ainda. Então nós temos que pensar muito bem. E a gente ainda vai falando aqui, né? Eu vou dizer para vocês como que o que já aconteceu comigo, com a Melinda, como que a gente venceu, está vencendo isso. Porque a gente está aqui, a gente brinca, a gente fala, nós fazemos os nossos vídeos, mas nós também temos as nossas lutas, nossas dificuldades. Não é só você, não. Eu com a Melinda passamos por lutas que muito difícil, que nós nem vamos entrar no assunto. Então, nós também temos essa dificuldade. Agora, se nós fosse entregar a esses problemas, nós também vamos ficar depressivos, vamos começar a procurar medicamento e vamos até parar de fazer vídeo. Mas não é essa atitude que devemos de tomar, né? Então, também tem aqueles que têm problema de depressão por causa de um marido que se foi, né, que já faleceu, a esposa, um filho, uma filha, um neto, os avós, alguns amigos e muitas outras pessoas
que você tem ali, que você ama, né? Que você é apegado a essa pessoa. Então eu quero dizer para você que, olha, se a pessoa que já faleceu, né, o teu ente querido, ele já se foi, o tempo de vida dele que já terminou. Agora nós temos que parar um pouco e pensar que eles cumpriram com o tempo deles aqui, assim como você também vai. O que muita gente não entende, e é difícil para muita gente entender, é que todos nós, quando nascemos, e já temos consciência do que é a vida, nós já sabemos que vamos morrer um dia. Ninguém vai ficar aqui eternamente. Então, por mais que eu lute por um filho, por uma filha, por um pai, por uma mãe, para que eles não morram, eu não vou conseguir. Porque chegou o tempo, chegou o dia, chegou a hora, vai ter que ir. Agora eu penso e falo em você e eu. Nós estamos vivos, temos que continuar a vida. E se nós ficarmos, né, parados e angustiados, e de fazendo perguntas o porquê, nós vamos sofrer muito. Eu falo isso para você de experiência própria nossa. Quando o nosso filho, com 2 anos e 8 meses, ele foi, nós conseguimos superar isso, sabe como foi? Não foi indo no cemitério todo dia, é o que eu fazia. Parece que quanto mais eu ia lá, mais eu sofria. Nós pegamos tudo que era dele, demos para os outros. Todas as fotografias que ele tinha, nós tiramos tudo da parede, de tudo. Até no álbum não tinha. Nós temos apenas uma foto dele até agora. E está guardada lá no meio dos outros. A gente ainda não vai lá ficar olhando para a foto dele, porque aquilo nos traz sentimento, nos traz tristeza. Aí você pode dizer, mas você então ainda não tem sentimento. Eu tenho, como você tem, todos nós temos. Mas depois que eu aprendi, que eu tomei outra decisão, as coisas mudou. Eu não sofri mais, porque eu estava sofrendo por mais de 1 ano com a morte do meu filho. A Melinda também sofria. A gente chorava, eu ia no cemitério. Todos os dias eu tinha que ir lá. E como eu já disse para vocês no vídeo anterior, eu ficava questionando Deus. Tem muita gente que hoje ainda fica cobrando de Deus. Por que levou meu marido? Por que levou a minha esposa? Por que levou minha mãe? Por que levou meu pai? Entende? Não podemos ficar questionando a Deus, porque já está tudo nos planos de Deus. Tudo tem um propósito nessa terra. Então nós precisamos entender isso. E muita gente não sabe ou fica sofrendo porque não tem ninguém que venha, né, realmente expor a situação e explicar, dar um conselho. Porque se é uma pessoa que vem te aconselhar, ainda vem com mais conversa de tristeza para cima de você, você vai viver sempre nesse tipo de coisa, né? Então você não deve. Você precisa então pedir. Eu tive a minha força em Deus, a Melinda. É nele que nós vencemos, foi com ele que nós vencemos tudo isso, né? E também tem um fim de relacionamento. Às vezes as pessoas estão se namorando, né? E quantas vezes que acontece de gente até tirar a vida um do outro ou de se matarem por causa de um relacionamento cortado, parado. É outra coisa também que acontece e provoca esse problema. Alguns recorrem à droga, outros se recorrem à bebida alcoólica e assim por diante, né?
Eu sei disso porque até eu não gosto muito daquelas músicas que falam muito em coisas assim, envolvendo separação e eu nem sei explicar que tipo de música que é, eu sabia, agora não. Então, eu me lembro da minha mãe, quando ela tinha problema, porque eu tive, que eu me lembro, 3 padrastos, ou 2, não sei, eu era ainda pequeno, mas a minha mãe ainda botava essas músicas, a maioria era música sertaneja, que tem esse tipo de letra, né, de romances desfeito e um monte de coisa. Eu não sei dizer o nome agora. Se você souber, depois tu me diz aí nos comentários. E então, ela ia para os bares, ela bebia, ela vinha bêbada para casa. Era a vida que ela estava levando. Eu sofri muito com isso. Nós sofremos com esta situação. E muita gente deve estar sofrendo nesse momento por causa disso. Então, se você está tendo um problema de relacionamento, separou, você perdeu seu namorado ou namorada, ainda não vai para esse rumo. Se você está namorando um rapaz e ele não deu certo, olha para o teu lado, olha para frente, existem milhares e milhões de homens, de rapazes por aí. Aí você fala, não, mas eu queria ele, mas se não é para ele ser teu, não vai ser. Nem a força, nem na marra. Se você tentar fazer isso à força, você vai ter problema muito sério depois. E vice-versa, quando eu falo rapaz, da moça, estou falando do rapaz. Quantos maridos que matam as mulheres por causa de separação? Por causa de um relacionamento cortado. E faz isso por vingança. Quantos que se cobrem nas crianças, nos filhos, por causa desse relacionamento? Tudo isso tem a ver com a depressão, com a opressão pela situação que aconteceu, né? Também das situações traumáticas por causa de frequente depressão, mas as situações que favorecem o estresse prolongado, como discussão frequente no trabalho ou em casa. Então, você está vendo? Não vale a pena. Tem gente, eu já ouvi, já me falaram para mim, de pessoas que estão no trabalho, ele ainda não se dá nem com esse, nem com aquele, nem aquela, e vivem, se discutem, principalmente na construção. Como dá discussão entre eles, dá problema. Às vezes dá até briga mesmo física. Envolve polícia. Por quê? Por causa da depressão, de problemas em casa, levam para o trabalho. Ou então, por causa de problemas no trabalho, levam para casa. Problemas não resolvidos, vai aumentando cada vez mais a depressão, vai aumentando o estresse, vai aumentando a opressão e a pessoa acaba, no final de tudo, se suicidando ou fazendo coisas erradas. Eu já tentei também de suicídio por umas 2 vezes. Eu já passei por isso. Mas eu nunca coloquei, até hoje, na minha boca, um remédio para depressão. E não aceito e não aconselho ninguém a fazer isso. Tem muitos meios para você se livrar disso. Tem muito jeito. Porque, eu já falei isso uma vez, teve um médico que disse que a palavra já diz remédio. Remédio não vai curar ninguém. Ele só vai remediar. Ele só vai te aliviar a dor por aquele tempo. E quando você começa a tomar, você se torna dependente daquilo. Você já tem o problema de depressão. Agora você aumentou mais um problema, que é o medicamento. Aí você vai dizer, mas se eu parar, eu vou isso, eu vou aquilo. Então, vai parando devagarinho, mas para você não parar de vez, vai procurando alternativas
que não envolva nenhum medicamento. Eu estou aqui dentro desse apartamento, eu estava na minha casinha. Lá eu fazia tudo, tinha o quintal, tinha a rede, ficava lá dentro, lá fora, ia para a garagem fazer os meus artesanatos, que eu gosto de fazer, artesanato de couro, artesanato de madeira, artesanato com papelão, com jornal, tudo isso eu fazia. Então, o meu tempo era distraído ali, porque eu não podia mais trabalhar. Aí, quando eu vim para cá, eu tive que parar de fazer praticamente tudo. E veja como Deus é bom. Deus é bom demais. A partir da hora que eu comecei a fazer esses vídeos aqui na internet, agora que você está me ouvindo, a minha vida mudou. Da Melinda mudou. Nós somos outros. A Melinda não toma remédio. É difícil dela aceitar um remédio. Eu também, eu tomo remédio, às vezes, alguma coisa, porque eu preciso para o coração, que não tem outro jeito, que eu não sei. Mas para depressão, para mim ficar bonzinho, não. Nunca tomei e nunca vou tomar. E não aconselho. Eu vejo tantas pessoas dizendo, pastor, o irmão João, ô João, eu estou isso, eu estou desse jeito, a depressão, eu estou angustiado, eu estou triste, eu não tenho vontade de fazer mais nada na vida. Eu quero dizer que tem saída para você fazer alguma coisa na vida. Então, nós vimos aqui que do problema de casa, né? Desenvolve sentimentos de culpa, perda de confiança em si mesmo e nos outros, além de uma baixa estima frente ao tipo de situação. Então, você tem que se valorizar. Você tem que se valorizar, você tem que saber que tem alguém que te ama. Ah, mas o meu pai me deixou, minha mãe me deixou, os meus irmãos não falam mais comigo, e tanta coisa. Eu quero dizer que tem uma pessoa que você pode falar com ele todos os dias e toda hora. Aí você vai dizer, já vem ele com religião. Não, eu sou inimigo de religião. E a religião é causa de quase toda a confusão que tem no mundo. Eu não sou religioso. Mas o que me libertou, o que me salvou, o que me trouxe vida foi Jesus. Eu tenho que te falar isso. Muita gente fica zangada quando fala nesse nome. Eu tenho que falar sempre. É como se você estivesse na miséria mais miserável e chegasse algum magnata lá e te falasse, olha, você vai sair dessa miséria. Eu vou te dar uma casa, uma mansão, vou te dar um carro. Eu tenho certeza que você toda a vida vai falar no nome daquele magnata. Então, o magnata que me transformou, que me trouxe viva, que me renovou, foi Jesus. Eu tenho que falar dele para você. Não posso deixar de falar. Seria uma ingratidão eu fazer isso. Então, e nas pesquisas que eu fiz, né, também sobre isso daí, da depressão, os Estados Unidos é o primeiro do mundo em depressão. Depois vem o Nepal em segundo, Timor-Leste em terceiro, Bangladesh em quarto, Índia em quinto, Paquistão em sexto e o Brasil está em sétimo. Então, para e pense. Às vezes vocês falam, eu vejo que aquelas pessoas lá de Esperantina, lá do Pará, quando eu assisto os vídeos deles, do Ceará, eu vejo em famílias ali que estão realmente numa miséria muito grande, mas eles têm um sorriso no rosto deles. Eles têm vamos supor, um sofrimento misturado com a alegria. Mas há pessoas que moram na cidade,
não tem alegria nenhuma, está vazio, sem prazer de viver, sem prazer de fazer nada. Tem uma boa casa, tem um bom carro, tem um bom emprego, mas estão vazios por dentro, por causa de outros problemas. Não é ter um carro, ter uma casa, ter um dinheiro no banco que vai te fazer feliz, que vai resolver. Você pode ter um problema aí de relacionamento, como a gente já leu aqui, um desemprego, pode ter um problema de alguém que morreu na família, um problema de namoro separado, um divórcio, tudo isso. Então você pode ter tudo que for material, mas se você tem um desses outros problemas que eu te falei aqui, é um problema mental, na cabeça. E alguns até problemas espirituais, porque acham que pode fazer tudo sozinho. Tem pessoas que dizem, olha, o que eu tenho é porque eu trabalhei, eu ganhei com o meu suor. Mas se você trabalhou e ganhou com o teu suor, porque Deus te deu vida e te deu saúde para você ter. Leia a história de Jó. Jó tinha tudo, era o homem mais rico daquela época. Ele perdeu tudo. 10 filhos deles morreram de uma vez. Ele chegou num ponto que ele chegava até a se coçar com cacos de telha, se você nunca leu. Vai ler a história dele. Vai até lá. Você diz, mas eu não tenho Bíblia para ler. Digita aí no Google a história de Jó falada. Você vai ter lá, você vai ouvir a história dele. A mulher dele chegou num ponto de dizer para ele, amaldiçoa esse teu Deus. Veja só. Tem pessoas hoje que culpam Deus de tudo que acontece. Tu sabia que muitas coisas que nós passamos, muitas dificuldades, muitos problemas que a gente passa, não foi Deus, e nem é Deus. É nós é que criamos os problemas e queremos culpar a Deus. Então, eu não faço mais isso. Se você é desses, pare de acusar Deus ou de questionar Deus por causa da tua situação. Pare e pense. Faça um exame dentro de você próprio. O porquê é que você está passando por isso. Eu tenho certeza que Deus vai falar no teu coração. Você tem que saber a raiz do teu problema. E você precisa reconhecer também, se você estiver errado, você tem que reconhecer o teu erro. Não é tu botar a culpa nos outros. A mulher bota a culpa no marido, o marido culpa a esposa. Por exemplo, meu pai com a minha mãe, que eu não tenho lembrança deles, assim, juntos. Eu tenho lembrança de criança, mas agora eu não sei por que se separaram. Se eu for perguntar para minha mãe, ela vai dizer que meu pai é culpado. Se eu perguntar para meu pai, ele vai dizer que a minha mãe era culpada. Mas nós temos que reconhecer o nosso erro, a nossa falha. O que aconteceu? Faça isso. Você vai ser muito abençoado. E Deus vai fazer você mudar de vida. Ele vai preencher esse vazio que está em você. Ele vai te ensinar você a deixar de viver uma vida negativa. Basta você crer. Amém? Eu vou dar uma pausa aqui, o vídeo ele não ficar muito longo, porque essa mensagem não pode ser falada assim tão rapidamente, porque é um caso muito sério, que tem milhões e milhões de pessoas passando por esse problema. E nós precisamos de uma resposta. E eu vou te dar uma resposta hoje. Se você aceitar, amém. Se não aceitar,
mas pelo menos você ouviu, ok? Eu vou parar aqui, vou daí começar a segunda etapa do filme, do vídeo.